Excelente exercício para alongamento dinâmico dos rotadores internos do ombro durante a fase excêntrica, onde deve ser mantido constantemente a glenomeral em rotação externa. Então, o que eu vou fazer para ajudar meu aluno? Roberto, olha essa que legal. Mandinha, o que eu vou fazer aqui se meu aluno está com dificuldade de manter a rotação externa? Por que a rotação externa? Como que eu vou ver? Eu olho na fossa cubital dele. Se a fossa cubital dele está voltada uma contra a outra, está em rotação interna. Se ela está voltada para mim, ou seja, eu estou aqui atrás, ele está voltado para mim, eu sei que o ombro está em rotação externa. Então, o que eu vou fazer? Olha isso através de um foco externo. Muita gente erra. Mandinha, faz o movimento e abre o cotovelo na volta. Na volta, isso, aqui. Muita gente faz assim, não, Mandinha, continua fazendo o movimento. Não, Mandinha, ó, fecha o cotovelo. O que eu estou fazendo? Eu estou indicando através de um foco externo que ela tem que fazer mais força para fora. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero fazer, proporcionar esse alongamento dinâmico na fase excêntrica? Faz o movimento, Mandinha. Isso. Abre uma, na volta, ó, abre uma. Eu vi, percebi, identifiquei. Vai, faz mais uma. Identifiquei. Na próxima eu já venho aqui, ó, Mandinha. Para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Foco externo, ó. Isso. Faz força para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Por quê? A fossa cubital fica mantida para mim, ombro em rotação externa, e eu já alongo grande dorsal e peitoral menor na fase excêntrica. Por quê? Ambos são rotadores internos. E só de manter a minha rotação externa do ombro, além de alongar dinamicamente na fase excêntrica esses grandes rotadores internos, eu também já melhoro a sintonia e sincronia do manguito rotador em rotação externa. Ainda nesse tópico, através de um reflexo miotático, melhora... O que é o reflexo miotático, Roberto? Nós temos aí um reflexo motor que ocorre em resposta ao estiramento de um músculo. Ou seja, se você tem um estiramento muito brusco de um músculo, ele responde como? Uma contração. Então, geralmente as pessoas têm escápula deprimida. Como que está o meu trapézio inferior, que é o principal músculo a ser ancorado aqui no início do movimento? Ele está encavalado, ele está hipoativo. Então, através de um reflexo miotático, eu vou reativar a transmissão fusal desse músculo. Ó. No caso do trapézio inferior, que no final da fase excêntrica é possível recuperar sua hipoatividade, ao passo que amenizamos a hiperatividade do trapézio superior. Então, o que eu vou pedir para a Mandinha? Ela vai voltar sustentando a fase excêntrica, mas ela vai permitir ser puxada para cima. Não empurrar, mas ó, lá no final ela vai permitir a elevação da escápula. O que eu estou fazendo? Para lá em cima, ó. Posso parar um segundinho, estou estirando o trapézio inferior. Se eu estiro, eu estou fazendo o quê? Pum! Acionei, reflexo miotático, e abaixa novamente e vem. E não é empurrar. Faz um empurrando para cima e trazendo só o seu ombro de encontro com a orelha. Ó. Não é empurrar. Exatamente, não é isso. É só liberar. Faz de maneira correta, para o pessoal entender. Aliviou. Perfeito. E volta. Ótimo. Muito bom. C. A altura do banco apropriada é deixar o quadril no máximo a 90 graus para menos. Beleza. Caso o banco fique baixo demais, então, se o Roberto, que tem 1,85 m, sentar nesse banquinho aqui, ele já fica com um ângulo acima de 90 graus. Já fica a 120 graus. Então, ó, caso o banco fique baixo demais e o quadril fique em um ângulo mais fechado, como por exemplo 120 graus, pode acontecer um fenômeno conhecido paradoxo de pessoas. O que isso significa? Ó, ao travar as coxas aqui no suporte, ó, a inserção inferior do pessoas que está no fêmur será o ponto fixo. E a inserção superior, que está onde? Nas últimas vértebras lombares, o ponto móvel. Com esse posicionamento inicial, as curvaturas fisiológicas da coluna ficam comprometidas devido à força da coxa sobre a trava em flexão de quadril, geralmente pelo excesso da sobrecarga, para conseguir puxar o peso na direção do peitoral. Geralmente o cara até balança o aparelho, se o aparelho for leve demais, né? Ele até balança. Então ele faz tanta força aqui nos flexores do quadril, o que acontece? Olha aqui, ó, nessa situação acontece o paradoxo de pessoas, onde a contração e flexão do quadril, que está preso na sua inserção distal, acaba tracionando a inserção superior, que é na coluna lombar, né? Olha lá, o corpos vertebrais de T12 a L5, né? De encontro à inserção inferior fixa,
gerando uma retroversão da pelve e acompanhando de uma retificação ou até mesmo uma cifose lombar, uma inversão da região lombar, da curvatura lombar. Mesmo o músculo psoas sendo o antiversor pélvico. Então, por que paradoxo de psoas? Porque mesmo sendo um antiversor pélvico, se você deixa o ponto de fixação e faz tanta força aí, ele inverte sua ação. Tá? E para finalizar, uma inestimável estratégia em caso de bancos mais baixos é colocar as pernas para trás com os quadris em extensão. Ao alongar os flexores de quadril será melhor para manter a pelve no lugar, bem como toda a estrutura da coluna e a tensão ideal de toda a cadeia posterior. Você consegue fazer isso daí, Amandinha? Coloca isso exatamente. Olha aqui, já está fácil de resolver o problema abrindo o ângulo do quadril, caso o banco for baixo demais. Não tem desculpa de você fazer. Aí sim você vai utilizar dessa maneira, para que o paradoxo de pessoas não ocorra nessa execução e você perca toda a linha funcional posterior. Quando a gente deve evitar, pode soltar a mandinha, quando a gente deve evitar esse exercício, como eu falei lá no começo, é um dos exercícios mais completos para a cintura escapular e o grande dorsal. Deve-se ser evitado inicialmente para indivíduos com uma hipercifose torácica acentuados, ou seja, aquelas pessoas que é corcunda, né, acompanhado de falta de mobilidade articular do ombro, né, este aluno dificilmente conseguirá manter os ombros bem posicionados, né, então é mais viável a utilização de uma progressão pedagógica como puxada fechada parcial, onde como que eu falo isso aqui? Exigirá uma menor flexão humeral. Não precisa cortar isso daí, tá, Roberto? Isso daqui é real life. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a polia, fazendo uma flexão de no máximo 140 graus e não vou buscar 170 graus de flexão do ombro. Beleza, Leandro, para finalizar, parece que terminou, mas não terminou. Deu quantos minutos aí, Roberto? 31, não, mas então tá tranquilo ainda, né? Dá para acelerar no 1.25, mas acredito que todas as informações que vocês pegaram aqui, vocês não viram em lugar nenhum. Então isso daqui, só esse exercício aqui já dá um curso, né? Só esse daqui já dá um curso, vamos vender como um curso, tá? Por que priorizar a puxada fechada ao invés da puxada aberta, tá? Faz a puxada aberta aí só para o senhor entender, puxada aberta pronada. Primeiro exercício que você vê na musculação, na verdade faz até na nuca, né, Amandinha? Não, mas pode fazer na frente, aqui a gente não faz na nuca, tá? Puxada aberta. Essa é a puxada aberta pronada. Então, repare que nós saímos aí de um plano sagital e viemos para um plano frontal. Então, por que para indivíduos hipercifóticos e que está começando hoje na sala de musculação, é interessante nós fazermos a puxada fechada, faz a puxada fechada, e não a puxada aberta que ela estava realizando nesse plano sagital. Só para vocês terem a visão, porque a prioridade é de começar com a puxada fechada, no primeiro treino não passar a puxada aberta. Aí pode parar, Amandinha. Devemos evitar o plano frontal de início para alunos hipercifóticos e ou com síndrome cruzada superior. O que é síndrome cruzada superior? Fraqueza de romboides, trapézio médio, trapézio inferior, encurtamento de peitoral maior, peitoral menor, grande dorsal. Insuficiência do subescapular também. Na maioria dos casos, este plano é insustentável justamente pelo encurtamento severo dos rotadores internos do ombro, ou seja, peitoral maior e grande dorsal. O que acontece? Ele não consegue fazer esse movimento. Porque eu preciso rodar 90 graus e abduzir 90 graus. Ele não consegue. Aí ele faz o quê? Isso daqui, ó. Ele joga o cotovelo para trás, dá aquela cotovelada para trás. Então, o plano sagital já é mais favorável e facilita manter o ombro em rotação externa, preservando aí a glenohumeral, tá? Cuja rotação externa humeral ideal não é atingida, bem como a estabilização da escápula. Se meu ombro está em rotação interna, não consigo estabilizar minha escápula, né? Para facilitar a compreensão, esse aluno é aquele que, na execução, desloca em demasia o cotovelo para trás, fazendo a rotação interna do ombro, e até mesmo o slide anterior humeral. Slide anterior humeral, cabeça do ombro sendo projetada para frente, fazendo com que a ação do redondo menor e do infra, que sustenta meu ombro em rotação externa, além de fazer a depressão, de segurar a cabeça do ombro em rotação externa, seja diminuída, porque está em rotação interna. Tá? Outro ponto importante é a insuficiência do subescapular. Neste plano, o subescapular está na frente, ele é rotador interno, do manguito rotador. Neste plano de movimento, durante a rotação interna humeral do movimento, ele não consegue evitar este deslocamento anterior humeral. E para a gente finalizar essa aula, sejamos prudentes ao utilizar a puxada fechada supinada, considerando 3 principais fatores. Primeiro, a rotação externa é mais exigida no plano frontal, no puxador aberto, do que no plano sagital, onde temos a abdução associada com a rotação externa humeral, necessitando
de mais flexibilidade e estabilidade escapular em comparado com o plano sagital, que é a puxada fechada. Segundo, plano sagital, o bom posicionamento escapular é facilitado, resultando em uma melhor sinergia dos estabilizadores ativos dos ombros, ou seja, manguito rotador, e congruência da cabeça do húmero na fossa glenoide. Muita gente reclama de dor no ombro e acha que é os exercícios direcionados para o ombro, mas na verdade não é. Na maioria das vezes, 99% das vezes, é uma puxada mal executada, na nuca principalmente, né? Uma rosca bíceps mal executada sem uma breve estabilização. No plano sagital, o bom posicionamento escapular é facilitado, resultando em uma melhor sinergia dos estabilizadores ativos dos ombros e congruência da cabeça do ombro na fossa glenoide. Terceiro e por último, e por fim, na puxada fechada supinada, o subescapular, presta atenção que eu vou falar bem pausadamente para a gente finalizar essa aula com o pé direito. E por fim, na puxada fechada supinada, o subescapular é colocado em pior vantagem mecânica. Leandro, resumidamente, o que significa pior vantagem mecânica? É que ele tem um braço de alavanca de resistência maior, ou seja, ele tem que gerar mais tensão no posicionamento da puxada fechada supinada. Tá? Então, pior vantagem mecânica significa maior braço de alavanca de resistência para essa musculatura e ele tem que gerar mais torque. E melhor curva, comprimento e tensão. Por quê? Na pegada supinada estou em rotação externa. Se o subescapular é rotador interno, ele está alongado. Então, ele está na melhor curva, comprimento e tensão. Estando em rotação externa, ele é mais exigido durante todo o movimento, fazendo a tensão passiva, evitando o slide anterior humeral. Gente, espero que tenha gostado, né? Essa foi a aula sobre puxada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Tá bom, né? Gente, obrigado. Agora já sabe, né? Sai daqui e continue estudando. Beijo no coração.